Bom dia, bom dia Thalita, thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias, bom dia Jairo, todos os dias obrigada a Deus, mais uma oportunidade, né, mais uma oportunidade para nós hoje. Nós vamos lá começando com Romanos 12, versículo 2, e não sedes conformados com este mundo, bom dia Merinha, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é nosso chamado, né? Bom dia, Lília. Sejam todos bem-vindos. Nós somos chamados para não se conformar. E o que seria conformar? É entrar na forma, né? É ser igual, é concordar com todo mundo e ser igual a todo mundo. Mas transformar esse mundo só pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente fica esperando que Deus faça, né? Na verdade Deus já fez, né? Ele já fez todas as coisas. André, por que eu não acesso ainda, né? Por que eu não acessei? É porque nós precisamos renovar. Quando nós renovamos a nossa mente, nós acessamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então nosso trabalho é só a renovação, porque todo o resto Deus já fez, né? Está tudo consumado, está tudo pronto, mas eu não estou pronta, então eu preciso renovar a minha mente. Essa semana foi uma semana muito rica, né? Falando sobre bloqueios, e vamos falar hoje, fechando o assunto, também como curar esses bloqueios, né? Então nós temos que lembrar sempre que tudo que Deus fez é pronto e perfeito. Então Ele já fez tudo, e o que nós muitas vezes achamos que não está legal, já está feito, já está pronto. Então tudo que Deus faz é bom, é perfeito, mas por conta da ação do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, por conta dessa ação nós olhamos as coisas perfeitas como se elas não fossem perfeitas. Bom dia Carol, bom dia João, sejam bem-vindos, né? Então o nosso olhar está errado. Por que o nosso olhar está errado? Ontem nós comparamos, né, com uma lente. Por causa da nossa experiência, nós olhamos alguma coisa e nós não vamos enxergar essa coisa como ela é de verdade. Nós enxergamos essa coisa baseado na lente que nós estamos usando, né? E essa lente, ela foi construída no bloqueio. Ela foi construída numa história de dor, numa situação de dor. Lembrando que a dor não tem a ver com a culpa dos pais. Às vezes sim, teve culpa, teve responsabilidade, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com como a criança enxergou aquela situação. Isso nos ajuda a liberar os nossos pais, liberar os nossos pastores, nossos padres, qualquer que seja o bloqueador da nossa vida. Quando nós achamos que a culpa é dele, a gente fica errando o alvo. Mas quando eu entendo que não foi o que eles fizeram, foi a forma como eu enxerguei. Bom dia, Selmar, seja bem-vinda. É como eu enxerguei. Porque se não fosse assim, por exemplo, em casa nós somos 5 irmãos. Eu teria os mesmos bloqueios de todo mundo. Seria tudo igual, tudo bloqueado igual. Por quê? Porque nós recebemos a mesma educação do mesmo pai e da mesma mãe. Mas como eu tenho uns bloqueios, eles têm outros, não tem a ver com o que os meus pais fizeram. Tem muito mais a ver com essa menina, a criança que a Andréia era, como que essa criança enxergou isso. É o jeito que a criança recebe, o jeito que a criança enxerga e o jeito da dor da criança que faz ela criar um bloqueio X ou Y. É bom a gente entender desse jeito para a gente parar de errar o alvo. Porque a gente fica o tempo todo procurando o culpado. Sou assim que minha mãe, meu pai saiu de casa, minha mãe era alcoólatra, meu pai não sei o que, meu pai arrumou outra família. E a gente fica o tempo todo jogando alvo e errando o alvo. Né? Jogando a flecha, no caso, aí errando o alvo, né? Por quê? Porque nós estamos querendo encontrar quem foi que me ferrou. E na verdade foi o jeito que eu interpretei. E isso é maravilhoso. Primeiro que a gente se liberta de não precisar julgar pai e mãe, principalmente, né? Nem ninguém que tenha bloqueado, a gente se liberta disso. E segundo, está na minha mão. Então eu posso fazer algumas coisas, né? E tem muito a ver com isso, né? De fazer o que tem que ser feito para poder ter a solução, ter o resultado que nós queremos,
para chegar nessa vida plena, né? E aí nós falamos sobre, bom dia, Lília, sobre vários bloqueios essa semana, são vários, são muitos, tá? São muitos bloqueios. E a gente tem que ir resolvendo e tem que ir avançando, né? Mas é isso mesmo, a gente vai avançando de glória em glória. Eu não tenho como descer no rio e sair totalmente limpa lá fora. Não tem como fazer isso, né? Até porque eu nem me reconheceria, né? Então Deus nem permite isso, porque eu não me reconheceria de tão mudada que eu seria. Então o que que faz? Ele vai curando e vai avançando, e nós vamos querendo esse processo, e ele vai nos acompanhando, e ele vai colocando pessoas, né, para te falar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa. Para que isso? Para você acessar onde que está errado, para você acessar realmente a cura. E aí você vai avançando de glória em glória, né? Eu falei com vocês, acho que foi ontem, que eu tô assim com uma lista, todos os bloqueios que eu vou conseguindo, que eu vou avançando, eu tô fazendo uma lista para aumentar a minha gratidão, né? Porque tanta coisa já mudou dentro de mim, mas tem muita coisa para limpar ainda. Aí é aquela ideia do apartamento que você ganhou, ele tá pronto, é chique, é top, é confortável, é seguro, é tudo, mas tá cheio de lixo. Mas nós vamos tirando o lixo aos poucos. Cada bloqueio que você vai resolvendo, você vai tirando um pouco esse lixo. É esse que é o nosso trabalho, né? Então lembrando que tudo que Deus faz é bom, e se eu não estou gostando disso, é porque o meu bloqueio não permite eu enxergar como é, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então casamento, né? Então Deus falou, tá na palavra de Deus, que não é bom que o homem fique só, né? Então desde o início, Adão e Eva, depois Paulo fala também, então várias partes da Bíblia falam que é bom que esteja acompanhado, que esteja 2 em 2, né? Que esteja casado, que esteja bem. E se eu sou contra casamento, então na verdade não é o casamento que é ruim, foi a lente que eu coloquei baseada nos meus bloqueios, que eu vou dizer, talvez vou levantar uma bandeira aí dizendo que casamento é ruim. Tudo que Deus faz é bom. E ele colocou isso, né, de a gente andar 2 em 2. Então, mas o inimigo roubou de mim, matou em mim a ideia do casamento. Então o problema não é o casamento, o problema é a lente que eu estou enxergando o casamento. E assim eu vou tirando, né, esse lixo aos poucos. Assim eu tenho chance de ter essa vida plena. E Deus quer uma vida plena. Eu não tenho que ser só bem sucedida financeiramente, ou então, bom dia amiga, seja bem-vinda, ou então só bem casada, ou então só ter filhos bons. Não, são todas as coisas. Plenitude fala de tudo, eu posso ter tudo, eu posso ter tudo. E aí eu vou tirando os bloqueios. E aí eu falo, André, mas eu não sei que bloqueios que eu tenho. Muito fácil, olhe seus resultados. Olha como é que está a sua vida nas áreas. Quando você achou, você já achou o bloqueio que está te segurando aquilo ali. Você já pegou a lente, você já entendeu qual é a lente que você precisa trocar. Então, os seus resultados mostram os seus bloqueios. Então, se eu estou muito bem numa área, naquela área não tem bloqueio. Se eu estou negando uma área, ou então se eu estou sofrendo numa área, pronto, eu peguei. Ali atrás tem um bloqueio. Então é só eu ir tirando essa lixaiada toda para conseguir, então, ir avançando de glória em glória para essa vida plena. E o melhor de tudo é que nós não precisamos fazer sozinhos. Eu sempre brinco, né? Caminhar sobre as águas sozinho, sem Jesus, costuma ser um pouco arriscado. Então nós vamos caminhar sobre as águas, mas muito bem acompanhados, né? Então nós somos acompanhados por quem sabe, tem experiência de andar sobre as águas. E aí fica tudo mais seguro. Eu entro na tempestade, mas acompanhada. Então eu posso ir avançando nisso, mas não sozinha, né? Acompanhado. Então vamos falar de alguns bloqueios aqui. No final a gente fecha com a cura, né? Eu tenho falado muito sobre o bloqueio, por exemplo, da religiosidade. A religiosidade, ao que parece, é o pai de todos os bloqueios, né? Então, por que isso? Lembrando que quando eu falo de religiosidade, eu não estou falando de forma alguma de espiritualidade. O que Deus quer comigo e com você? Relacionamento. Ele quer falar comigo, ele quer que eu fale, ele quer relacionamento. Deus nos criou o tempo todo para relacionamento. Relacionamento é a espiritualidade. Religiosidade são aquelas regras que eu e você fomos criadas para seguir. E essas regras, sinto dizer, foram criadas por homens, né? Homens e mulheres bloqueados criaram regras e colocaram dentro das religiões. E aí então é um perigo muito grande, né? André está falando então que a gente não vai para uma religião, a gente não vai para uma igreja. Estou falando nada disso, eu estou dizendo que lá é o lugar que mais tem bloqueio.
Eu fui criada, né? Eu nasci em lar cristão, graças a Deus, né? Então eu aprendi a amar a Deus desde pequena, mas eu fui criada dentro de igrejas, e isso, igrejas prédios, né? Religiões, e isso me fez alcançar bloqueios inumeráveis por causa das regras. E isso, você pode assustar eu estar falando isso, mas quem falou isso primeiro foi Jesus. Jesus falou assim: vocês colocam regras tão pesadas que nem vocês conseguem seguir. E Jesus falou isso com os fariseus, com os religiosos da época. Vocês colocam regras tão pesadas que nem vocês conseguem seguir. E as regras criadas pelos homens, elas são sempre maiores do que o próprio homem. Isso é muito louco. Então Jesus, quebrando uma regra do sábado, curava as pessoas. Um homem que ficava lá 30 anos, 40 anos, não sei quantos anos, a mulher do fluxo de sangue, tanta gente estava sofrendo há tantos anos. Jesus não pensava se era sábado ou segunda. Jesus encontrava e fazia. E o que eles falavam? Não pode, você quebrou uma regra, vão matar esse homem porque ele quebrou uma regra. Então essa luta, ela não é pequena e não é da agora. Ela existe desde sempre. O homem sempre criou muitas regras. Para quê? Para dominar os outros homens. Nós fomos criados para dominar sobre os animais e sobre a terra. Nós não fomos criados para dominar homens. Só que os homens sempre tiveram essa fome de dominar outros. E a forma mais eficaz que os homens encontraram foi através da religião. Então, quando nós somos dominados através da religião, nós somos aquelas pessoas que o tempo todo nós estamos seguindo regras. E quando nós não seguimos regras, o que acontece? Nós não seguimos regras porque nós imaginamos que nós vamos para o inferno. Nós pensamos que ao não seguir uma regra, nós ofendemos a Deus. Deixa eu te falar, nem pecado afasta a gente de Deus, que dirá uma regra quebrada. Nós temos que ter muito cuidado com essa informação. É uma informação maligna, e não é de Deus, é dos homens. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. André, como é que eu faço para não ofender então a Deus e ir livrando dessas regras? Aumenta a sua intimidade com Ele. Ao invés de querer agradar os líderes ou fazer a vontade dos líderes, aumenta a sua intimidade com Deus e vê com Ele o que Ele quer, ao invés de ficar perguntando pro líder o que Ele quer. O líder quer um tanto de coisa, tá tudo certo, é a vontade dele, mas o que Deus quer? Quando eu ligo direto a Deus, eu aumento a minha espiritualidade, eu aumento meu relacionamento e cada vez mais eu me distancio dessa necessidade de seguir regras feitas por homens. Esse bloqueio está muito próximo com o bloqueio da culpa. Muito forte, é um dos bloqueios mais fortes, é o bloqueio da culpa. E de onde que vem esse bloqueio da culpa, né? Lá na nossa infância, provavelmente com os pais, com os educadores ou com os líderes religiosos também, muita culpa. E essa culpa vem, por exemplo, de crianças. Se eu e vocês, nós tivemos uma experiência, por exemplo, e era mais comum, ainda é muito comum, crianças pequenas serem, por exemplo, responsáveis por outras crianças. Então, um excesso de carga, de responsabilidade em uma criança que não tem maturidade para isso, ela faz bobeira. Tem casos até, gente, vocês devem conhecer, eu conheço 2, eu acho, de criança, por exemplo, que deixou o irmão morrer. Imagina o tamanho da culpa dessa criatura quando ela cresce. Então a mãe deixa uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, tomando conta de outra criança. Tem um caso que eu conheço aqui mesmo em Goiânia, que a criança menor afogou num balde de água. A de 6 anos estava olhando uma de 2 anos, a mãe saiu para resolver alguma coisa na rua e quando voltou, a criança de 2 anos tinha morrido afogada num balde de água que estava para passar pano na casa, que a mãe deixou. E de quem foi a culpa? Então, essa menina, essa mulher hoje, ela é doente, que você não tem noção, ela é depressiva nível hard, ela é meio enlouquecida, essa adulta, que hoje já é uma mãe de adulto também já. Né? E aí o que ela tá fazendo? Ela tem uma filha de 15 anos, essa menina, e essa mulher que deixou a outra lá morrer, deixou entre aspas, né? E hoje ela faz uma pressão em cima dessa menina de 15 anos, que chegou ao ponto da menina sair de casa, de 15 anos, não aguentou a mãe. Qual o problema dessa mãe? Bloqueio forte demais de culpa. E eu conheço ela também, outros bloqueios juntos, mas enfim. Então quando nós tivemos uma história na infância de muita responsabilidade que não combinava com a idade, com a maturidade que nós tínhamos na época, nós vamos gerando bloqueio de culpa. Por quê? Porque eu sempre vou decepcionar meus pais. É lógico, aí. Eu mandou limpar a casa.
Eu tenho 5 anos de idade, 6 anos, 7 anos de idade. Eu vou limpar a casa. Como é que uma criança de 6 anos limpa uma casa? Horrível, péssimo, não acertou. O que os pais fazem? Quem mandou, né? A mãe, talvez, quem mandou. Vai cobrar dessa criança um resultado. Você não sabe nem limpar uma casa. É lógico que ela não sabe limpar uma casa. É lógico que ela não sabe olhar uma criança. Né? Então manda se comportar. Se comporta. Cruza as pernas. Não faça isso. Não conversa com isso. Na igreja tem que fazer não sei o quê. Na casa de vizinho você não... Então assim, é tanta regra em cima da criança. E a criança sempre decepciona os pais porque ela não tem maturidade para aguentar as regras. E aí, ao decepcionar, ela vai gerando o bloqueio de culpa. Por quê? Nesse momento, vem algumas coisas junto. Constrangimento, porque chama atenção de uma forma grosseira. Na frente de outras pessoas, passa vergonha. Então, o não dar conta de fazer o que ela teria obrigação de fazer, na cabeça da mãe, né, dos pais, sei lá, de alguém, gera outros problemas, como constrangimento, como inadequação. E essa pessoa leva a vida inteira se sentindo culpado, tendo que fazer mais, tendo que entregar mais, tendo que adular as pessoas, tendo que dar presente para as pessoas, tendo que fazer tudo para ser amado, para ser aceito, para não errar. E a vida inteira essa pessoa sofre agradando Deus, todo mundo e mais alguém, tentando, né, que ninguém agrada. Com esse grande sofrimento, porque ele está culpado em relação a tudo e a todos, porque o bloqueio foi criado lá na infância. Um bloqueio muito triste, né? Outro bloqueio muito comum, bloqueio de escassez. Escassez tem a ver muito com dinheiro, com recursos, mas nem sempre a pessoa que é bloqueada com escassez teve pais pobres. A escassez não tem a ver com quantidade de dinheiro que a pessoa tem, mas com a relação que ela tem com os bens materiais. Então um pai pode ser rico em dinheiro, ter muitos recursos e ter criado seus filhos num campo muito forte de escassez. Ou então não, vem junto com a pobreza mesmo, né? E a pobreza é muito ligada também com religiosidade. Por quê? Porque nós fomos criados aqui no Brasil, na maioria das vezes, achando que tem virtude na pobreza. Os pobres herdam o reino do céu. Olha o jovem rico. Então foi muita doutrinação em cima da beleza da pobreza. E na verdade, se eu sou filha do dono do mundo, do dono de todas as coisas, que tem ouro e prata, o dono do ouro e da prata, a Jerusalém celeste vai ter ouro no chão. Onde é que está a pobreza ligada a Deus? Jesus, quando nasceu, recebeu incenso, ouro e mirra, que se você for pesquisar, é coisas caríssimas, caríssimas. Então, Jesus recebeu coisas caras, ricas, ainda nascendo. Jesus era tão rico, só que ele vivia de forma simples, ele tinha tesoureiro. Qual é o pobre que tem tesoureiro? Jesus tinha, era Judas inclusive. Então a pobreza, ela foi associada à salvação. Meu Deus do céu, como é que a gente aceitou um negócio desse, né? Que louco isso, né? A salvação não tem a ver com o dinheiro que você tem, que coisa louca isso, né? A salvação tá no sangue, né? A salvação tá no seu coração, do jeito que você aceita a salvação em si, o Salvador em si, coisa muito louca isso. Mas aí eu tenho medo de ficar rico e perder a minha salvação, misericórdia, assim, é muito bloqueio na nossa cabecinha, né? A sexualidade, não vou falar aqui, que eu já falei muitas vezes, não tem a ver só com abuso sexual, mas a forma também que a gente foi educado em relação a sexo, ficou tudo gravado, né? Então a sexualidade é um dos bloqueios mais fortes que nós temos hoje também, principalmente em relação às mulheres, é mais forte, mas também muitos homens bloqueados em relação à sexualidade, né? Complexo de inferioridade, né? Que tem a ver com a imagem. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas alguém pode ter falado na infância, seu cabelo é feio, sua cor é feia, você é fedorenta, você é um menino feio, você é burro, você não consegue aprender nada, todos os seus irmãos aprendem, mas você não consegue aprender, você é burro. E tudo isso aí vai formando uma imagem. Então hoje a imagem que eu tenho é o jeito que Deus me vê. E como é que Deus me vê? Imagem e semelhança. Como é que Ele me vê dessa forma? Mas como é que eu me vejo? É como Deus me vê? Ou é como as pessoas me falaram que eu fui, que eu sou, que eu sou, né? Então a imagem tem a ver com isso. Então quando eu acho que eu tô feia, eu tô respondendo a quê? A um bloqueio de autoimagem. Eu estou respondendo ao que me disseram que eu sou. E eu não resolvi isso ainda. Então, para fechar a nossa
a nossa conversa, né? Isso aí dá pano pra manga, né, gente? Pra fechar isso, eu tenho que buscar a cura. E como é que eu busco a cura, né? Eu busco a cura primeiro tendo consciência. Então tudo que Deus for te mostrando, que você for vendo em relação a isso, busca a consciência, aceita a verdade e vai lá encontrar com tudo isso, né? Eu tô lendo um livro, né? A galera do 10 e 1 tá lendo um livro bacana demais, que é o da Joyce Meyer, né? A Raiz da Rejeição. Eu tô lendo inclusive eu tô ouvindo o audiobook. Sugiro que vocês procuram, tem um canal muito bacana da Rachel, alguma coisa, anotem lá, de Rachel o que mesmo, que tem audiobook no YouTube, Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. E é muito interessante, ajuda muito em relação a isso. Nós temos que buscar essas saídas, né? Para ir para essa vida plena, né? Voltar, ter coragem de voltar na infância. Eu deixei no YouTube do meu nome, né? André Salomão, eu deixei lá uma mentalização. Façam essa mentalização. A criança que está dentro de você, ela sabe todos os seus bloqueios e lá eu ensino como ressignificar isso. Faça, mas não faça uma vez só não, faça 1000 vezes, 1000 vezes. Quando o povo de Deus for sair do Egito, o faraó queria negociar. Leva isso, mas deixa isso. Não aceito. Leva isso, mas deixa. Não, também não aceito. E no final Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha. Não vai ficar nenhuma unha. Então tá aí, ó. Clica no link aí, Nath colocou, do canal da Rachel, que tem lá o audiobook da Joyce Meyer, né? Se quiser comprar o livro também, melhor ainda, né? Você que sabe. Mas, então Moisés não deixou nada para trás. Mas é essa a posição de Deus, que você não deixe nada para trás. Que você tenha vida plena em todas as áreas. Na área financeira, na área relacional, conjugal, na área dos filhos, na área da vida profissional, no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, no corpo físico, tudo, saúde, tudo. Que não fique nenhuma unha para trás. E o que tenta segurar, o faraó que tenta segurar, são os bloqueios que existem dentro de nós e nós vamos resolvendo isso, um por um, de glória em glória. Obrigada pela sua companhia, obrigada porque ao falar com você eu falo comigo, ao mostrar pra você quem enxerga sou eu. Obrigada pela sua companhia, Deus abençoe sua vida e até segunda-feira no nosso Thanks God Every Day.